Opa, senta aí que vem história. Primeiro vídeo de 2020, férias. Mas aqui a gente não para, sempre é tempo de conhecer e aprender um pouco mais sobre história. E agora então, né, como é férias, vamos dar início a uma série de vídeos com temas mais light e tal, nada tão aprofundado, nada tão profundo assim, para manter o clima de férias, né? Então vamos aqui algumas pílulas de sabedoria. Passadas aí as festas aí de fim de ano, então esse primeiro vídeo, aliás, as festas de fim de ano, como é que foram aí? Reuniram a família inteira e tal, quem não brigou, né, em 2019, por causa de política e tal, conseguiu se reunir. Pois bem, já parou para pensar que antigamente as famílias eram muito maiores do que eram hoje? A média de filhos por casal era bem maior do que hoje, né? Claro, né? Outros tempos aí não tinha televisão e tal, mas não é só isso, né? Os custos para criar filhos aí na cidade são muito maiores e tal. Nível cultural aumentou, nível, né, de formação aumentou. Mas também tem uma série de outras coisas que fazem, que contribuem para que a gente tivesse aí há séculos, né, ou há milhares de anos atrás, um número de filhos muito mais por casal, muito maior do que é hoje. Algumas explicações para isso, além dessa questão aí da falta de televisão e da falta de conhecimento. Os métodos contraceptivos de antigamente. Por exemplo, lá na Roma Antiga, aonde trabalhou ali, né, para os imperadores Adriano e Trajano, o ginecologista, que na sua época foi o maior, né, a maior autoridade de todas, né, Soranus de Éfeso, nascido na Ásia Menor, né, mas, né, numa época em que a Ásia Menor era parte do Império Romano, né, então ele trabalhou ali nesse tempo aí dos imperadores Adriano e Trajano. Ele recomendava como método contraceptivo uma pasta feita à base de nozes e frutas. Olha só que coisa boa, que delícia comer isso e estar protegido, né? Não era para comer. Era para ser introduzido no útero da mulher, obviamente se é útero, né? Mas enfim. Era para ser introduzido no útero para formar uma base, uma espécie de tampão, tornando-se assim um método contraceptivo. Aliás, não era o único. Esse mesmo médico aí, Soranus de Éfeso, costumava costumava prescrever que após a relação a mulher se agachasse com as pernas bem abertas e forçasse espirros, e espirrasse, para com isso sair então, né, todo o esperma, né? Então, com esses métodos contraceptivos dá pra gente entender por que o número de filhos por casal era bem mais alto. Mas não é só isso. Um pouco antes até do Soranus de Éfeso, por volta ali de 1300 a.C., os chineses criaram o que seria o primeiro preservativo masculino. Consistia em um envoltório aí de papel e cedo untado com óleos de origem vegetal. Os egípcios, por essa mesma época, pouco antes do fim do segundo milênio antes de Cristo, também utilizavam uma proteção aí masculina, né, os homens, feita à base de linho, pele e materiais vegetais aí diversos. Já as mulheres egípcias, né, introduziam, então, com esse mesmo fim, aí, introduziam na vagina uma pasta feita à base de esterco de crocodilo misturado com mel. Segundo os cientistas, né, o esterco de crocodilo ajudaria a criar um ambiente alcalino, né, que extermina aí de vez os espermatozoides. Mas esterco de crocodilo introduzido na... esse método realmente deveria ser eficiente, porque o homem não devia nem chegar perto. Mas enfim, né, ao longo da história foram criadas várias e várias técnicas pelas várias civilizações aí, várias e várias maneiras para se tentar combater como métodos contraceptivos, né, o que resultou, obviamente, em a maioria deles, né, não funcionar, resultou então em famílias gigantes, famílias extensas, até a gente chegando aí aos métodos que tem hoje. Aliás, por falar nisso, né, na própria Bíblia, no Antigo Testamento da Bíblia, há muitas referências aí ao coitus interruptus, né, um dos métodos mais conhecidos e mais populares aí da antiguidade, né, da época, e que também sabe-se que não funciona, né? Então,
o conhecimento aí adquirido ao longo dos séculos, ao longo dos milhares de anos, é que se tornou verdadeiramente eficaz aí com a criação dos preservativos na forma atual que a gente tem hoje, tanto masculinos quanto femininos, pílulas anticoncepcionais e tal, e injeções mais recentemente, e uma série de outros métodos. Beleza? Então, né, para esse ritmo de férias, só uma pílula de conhecimento aí, e até o próximo. Opa, peraí, onde é que tu vai sem curtir e tal, aí embaixo aí? Curte aí, bora sim, até o próximo.